Fala pessoal, beleza? Bitcoin é $96.900 e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado nas últimas horas. Vamos lá? A gente tinha dois compromissos importantes para a nossa agenda cripto para o dia de hoje e o primeiro deles já chegava ao meio-dia, que era o JOLTS, mais precisamente o Job Openings, que se trata de um indicador que mede a abertura de vagas de trabalho nos Estados Unidos. A gente tinha uma expectativa de 8 milhões de vagas e esse número na prática acabou sendo um pouco menor do que o esperado, foram 7 milhões e 600 vagas. A gente já conversou que nesse momento o mercado de trabalho vindo mais fraco do que o esperado acaba sendo bom para os mercados voláteis. A questão é que o dado que mais vai fazer preço nessa semana para os nossos mercados é o payroll e ele chega apenas na sexta-feira. Então a gente chegou a ter uma movimentação ali no mercado na hora da divulgação desse dado, mas acabou não se perdurando, certo? O segundo compromisso era uma reunião com essa força-tarefa dedicada a ativos digitais e se criou uma expectativa muito grande no mercado que a gente falaria finalmente sobre essa reserva de valores de Bitcoin para os Estados Unidos, sobre essa reserva estratégica. O que acabou não acontecendo por mais uma vez. A gente sabe que nesse momento o mercado está muito sensível a todas essas notícias que vêm aparecendo aí no dia a dia, né? A reunião, em resumo, parece que eles pegaram ali algumas pessoas, simplesmente colocaram para falar algumas coisas ali, para dar uma enrolada e simplesmente mostrar que estão trabalhando, que estão fazendo alguma coisa. Mas a real é que na prática a gente não teve novidade, não teve nada muito relevante. A última pergunta feita ao David Sachs, que é conhecido aí como o czar das criptomoedas, foi justamente sobre essa reserva estratégica, mas eles acabou sendo um pouco liso na resposta, dizendo que não depende só do Trump e muitas coisas precisam ser avaliadas e testadas antes de a gente ter uma confirmação dessa reserva, né? O lado bom dessa conversa é que a gente não teve uma negativa, ele não falou que isso não vai existir, mas provavelmente não vai ser tão rápido quanto o mercado estava esperando, e acho que nessa altura do campeonato já deu para perceber isso, né? Então, antes de começar essa reunião, a gente até teve uma euforia no mercado que levou o preço próximo aos $100.800, mas conforme a reunião foi se desenrolando e foi tendo mais aquele papo ensaboado, a gente viu aí o mercado escorregando e chegando com uma queda até a região dos $96.000, que é onde se encontramos agora. Então, partindo aqui para análise técnica do Bitcoin, né? Eu vou até passar o longo prazo porque as coisas ainda não mudaram. Já venho comentando com vocês alguns vídeos que a gente está preso dentro dessa região e até o preço romper esses $106.000 ou começar a fechar candles abaixo desses 92.500, a gente não tem uma alteração relevante aí para o nosso longo prazo. Então a gente vai focar no curto prazo e tentar entender o que a gente deve fazer com essas movimentações, né? Para o curto prazo a situação é um pouco mais complicada, afinal a gente assume aí uma tendência de baixa. Então o ponto mais importante, ao meu ver, é a gente se segurar bem nessa região que a gente está agora, aí nos $96.800. Então, se a gente começa a fechar candles abaixo desses 96.800, a situação já fica ainda mais complicada, né? Então, o ponto mais importante para mim tá aí. Inclusive, nas altcoins, como vocês podem ver, já passa a ter uma queda mais forte. Afinal, a gente tem uma dominância subindo no dia de hoje também, subindo aí seu 0,84% até esse momento. E então a gente já passa a ver oportunidades. Então, se você não acumulou quando a gente teve o pico das oportunidades ali às 11 horas de domingo, já dá para olhar para algumas altcoins para aumentar a sua exposição ou começar a sua exposição em altcoins que você queria, mas ainda não tem no seu portfólio. Acho que já fica válido. Eu só vou passar a fazer novas compras se a gente romper esses fundos, porque como eu consegui aproveitar preços muito bons aqui próximo até esses fundos, para mim não faz sentido, visto que eu gastei uma boa parte do meu caixa nessa queda. Como eu disse para vocês no vídeo de ontem, foi um dos dias que eu mais comprei na minha vida. Então, para mim só passa a fazer sentido realmente se a gente fecha candles abaixo, rompe essa região, vê as altcoins entregando uma queda ainda mais forte, eu vou passar a olhar para novas exposições. Mas se você não comprou nada nessas quedas, já vale a pena olhar aí, tranquilo? Voltando aqui para o Bitcoin, então a ideia é essa, fica importante a gente se segurar nessas regiões, tranquilo? Então, vamos até dar uma olhada na análise de sentimento para ver como as coisas estão no momento, né?
E com essa última queda, a gente até vê uma queda no Open Interest, o que é interessante para mim. Por enquanto, o número aí de vendas a mercado não está tão relevante assim, então não diria que a gente tem gatilhos super grandes para pensar em longs aí de menor prazo, mas a verdade é que o interesse maior não está sendo pela queda. Então, isso aqui é um ponto bom. Eu acho que no geral assim o sentimento tá bonito, o sentimento do mercado tá interessante, ainda mais com o tanto de liquidação e venda a mercado que a gente teve aí nos últimos dias, nas últimas horas, né? Então, para mim, acho que foi realmente uma limpa que a gente precisava enxergar no mercado e muita gente acaba se desanimando e saindo do mercado nesses momentos, mas a gente precisa entender que como eu comentei com vocês no vídeo de ontem, a gente já teve essas situações em outros momentos. Eu dei como exemplo aí o Corona Crash, o crash da FTX, que foi a corretora, que era a segunda maior corretora de criptomoedas na época, que acabou falindo, e após essas movimentações de baixa, esses desesperos no mercado muito grande, a gente viu aí um preço retomando e entregando altas fortes. Então eu não tenho motivos para acreditar que isso não vai acontecer nesse momento também, e é por isso que eu estou aproveitando para acumular o máximo que eu posso nessas quedas, certo? Então para mim nesse momento o sentimento ainda está tranquilo. Queira ou não queira também, a gente está muito sensível a tudo que está acontecendo com o mercado, aí, essas notícias, esses dados econômicos, então a gente precisa ter uma atenção sim com esse payroll na sexta-feira, porque eu acho que ele vai ser um termômetro muito bom para a gente ter a noção do que vai acontecer com a taxa de juros em março, se a gente vai voltar a ver ela caindo ou não, né? Então precisamos ficar atentos nesses pontos. O preço aí parece estar se segurando nessa região dos 97 mil dólares, para mim é extremamente interessante, então considere fazer compras se você não fez em dias como domingo aí, ou até mesmo na segunda-feira. E, cara, no geral as expectativas para o mercado são essas, tranquilo? Movimentações como essa acontecem, mas se elas não acontecessem, a gente não conseguiria ver altas tão explosivas também, certo? Então a ideia do vídeo de hoje é essa. Se você gostou, deixe aí seu like, seu comentário, se inscreva no canal e deixe também sua sugestão, que afinal é só assim que a gente consegue trazer um conteúdo mais específico e algo que seja realmente relevante para você. Tranquilo? Vamos ficando por aqui e até mais.